Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar um informativo do STJ 2021, publicado agora em 5 de fevereiro. É o informativo 684. Nele temos um recurso repetitivo extremamente importante que trata sobre agravo de instrumento. Agravo de instrumento é recurso do direito processual civil. Direito processual civil é a disciplina mais importante dos concursos da advocacia pública. O agravo de instrumento sofreu uma transformação muito grande do CPC de 73 para o CPC de 2015 e dentro da ciência processual civil, capítulo recursos, é o assunto do momento para provas objetivas e subjetivas dos concursos de procurador. O recurso especial que nós vamos analisar, a decisão no recurso especial, é aquele taxado com o número 1.717.213 Mato Grosso. Nós vamos entender exatamente o que disse o STJ, mais uma decisão do STJ sobre agravo de instrumento. O agravo de instrumento, como disse, é o assunto do momento no capítulo Recursos em Direito Processual Civil. Desde que o STJ começou a analisar a natureza jurídica do rol do 1015, que são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no CPC 2015, e ele disse que esse rol é taxativo, desde a criação, ou desde essa análise até a criação, melhor dizendo, da teoria da taxatividade mitigada, eu tenho tratado aqui no canal sobre agravo de instrumento. Se você colocar aí agravo de instrumento Birajara, professor Birajara, vai encontrar todos os meus vídeos sobre agravo de instrumento, falando sobre natureza jurídica do rol do 1015, falando sobre taxatividade mitigada, falando sobre algumas outras decisões do STJ. Essa decisão é a mais recente, uma das mais importantes também, porque ela faz uma cisão entre processo de conhecimento e os outros tipos de possibilidade do manejo do agravo de instrumento, para dizer que em uma se aplica o rol e na outra todas as hipóteses de decisão interlocutória ficam sujeitas ao agravo. Vamos analisar com cuidado, porque essa decisão tem tudo para estar na tua prova. Como é que a coisa está hoje? A coisa hoje se encontra da seguinte forma. Você tem o 1015 e as hipóteses do 1015 ou os incisos do 1015. O 1015 apresenta um rol. Aquelas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, o STJ diz que é taxativo, só cabe naquelas hipóteses, mas, 3 pontinhos, existe a teoria ou a tese da taxatividade mitigada. O que é isso? O STJ diz, só cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 1015, incisos do 1015 do CPC. Mas, se houver urgência e não houver, nesse caso, razão aparente para que se discuta ou se rediscuta a decisão interlocutória em preliminar de apelação, a parte pode apresentar agravo de instrumento de forma imediata, ainda que aquela interlocutória não esteja prevista no rol. Então, o que está no rol é agravável, o que não está no rol não é agravável, salvo se você conseguir demonstrar urgência na rediscussão da interlocutória por parte do tribunal e demonstrar também a inutilidade da rediscussão daquela decisão interlocutória ou daquela decisão propriamente apenas em preliminar de apelação. Então você tem o rol e a tese da taxatividade mitigada que conjuntamente estabelecem as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. As hipóteses fechadas do 1015 e a taxatividade mitigada, que acaba abrindo a possibilidade da argumentação da urgência mais inutilidade de rediscussão somente em preliminar de apelação, para que você possa apresentar agravo de instrumento de decisões interlocutórias que não estão previstas diretamente no rol. Bom, o que eu quero tratar hoje contigo é da tese fixada pelo Supremo, ou melhor, pelo STJ, perdão, estamos em sede de Corte Cidadã, no informativo 684, nesse recurso especial. A tese diz o seguinte, cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas em processo de recuperação judicial e no processo de falência por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC 2015. Mas o que é que o STJ quer fixando essa tese? É simples. O STJ está dizendo o seguinte, o rol do 1015, aquelas hipóteses taxativas que a gente vem dizendo que são taxativas há muito tempo, elas só existem enquanto taxatividade para o processo de conhecimento. Aí eu fiz uma tabelinha para que a gente entenda melhor essa tese. O STJ basicamente diz o seguinte, processo de conhecimento, eu vou agravar de que decisões interlocutórias? O STJ diz, você pode agravar de tudo que está nos incisos do 1015, no famoso rol taxativo do 1015, e você pode apresentar agravo de instrumento também baseado na teoria ou na tese da taxatividade mitigada, demonstrando urgência e inutilidade da rediscussão somente em preliminar de apelação. Isso para o processo de conhecimento. Muito bem, o STJ disse isso.
No que diz respeito a cumprimento, presta atenção nisso aqui porque isso vai cair na sua prova. No que diz respeito a cumprimento de sentença, liquidação de sentença, execução, recuperação judicial e falência, o STJ disse nessa tese aqui, será cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias por força do 1015, parágrafo único. Em outras palavras, o STJ disse o quê? Que o rol do 1015 só funciona, só se aplica e, em consequência, a taxatividade mitigada só funciona, só se aplica para o processo de conhecimento. A parte mais importante do julgado é essa que eu separo para os senhores aqui, senhores e senhoras. O STJ diz isso aqui, ó, presta atenção porque numa prova subjetiva, se te perguntam se o rol taxativo funciona somente para o processo de conhecimento ou se ele se aplica, por exemplo, para as execuções, para os cumprimentos de sentença, desenvolver essa ideia que o STJ estabelece aqui nessa parte do julgado vai garantir para você uma pontuação interessante se essa resposta for apresentada em segunda fase. Veja o que disse o STJ. O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, processo executivo e ações de inventário, ou seja, regime recursal diferenciado. Diferenciado de quê? Diferenciado do rol, da taxatividade do rol. Se no processo de conhecimento o rol é taxativo e nessas outras situações aqui de qualquer interlocutória cabe agravo, por que existe essa diferença? O STJ diz, o regime diferenciado se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos. Aqui, o STJ está utilizando a própria lógica do CPC. As decisões que o CPC 2015 retirou a possibilidade da interlocutória ser agravável de forma imediata, disse que elas seriam rediscutidas em segundo grau em preliminar de apelação. Então o STJ está dizendo, ó, nessas situações diferenciadas aqui, nessas fases procedimentais ou processos diferenciados, cabe agravo de instrumento das interlocutórias de forma imediata, porque não se justifica, nesse caso, a rediscussão dessas interlocutórias em apelações, porque nem sempre haverá apelações nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do artigo 1009, parágrafo 1º do CPC 2015, porque a regra é a seguinte: não cabendo agravo de forma imediata da interlocutória, você pode rediscutir o tema em preliminar de apelação. Se essa lógica não se aplica a essas fases procedimentais e processos específicos, o STJ diz que, então, todas as interlocutórias nesses casos são agraváveis de imediato. E continua dizendo, pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros atos e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa, pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. Presta atenção que essa parte do julgado do STJ é a mais importante. Ele disse, em primeiro lugar, que em todos os processos de cumprimento de sentença, liquidação de sentença, execução, recuperação judicial e falência, as interlocutórias são agraváveis de imediato, ou seja, o rol do 1015 não se aplica para essas fases procedimentais ou processos específicos, e isso acontece por quê? Duas razões. Primeiro, nem sempre haverá apelação para que você possa, em preliminar de apelação, rediscutir a interlocutória. Esse é um ponto importante. Numa segunda fase você tem que argumentar assim. E o outro ponto qual seria? Simples também. O STJ está dizendo que nessas fases procedimentais ou processos existe uma urgência inerente que justifica o agravo das decisões interlocutórias de forma imediata. Ele diz, existe altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa, pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida. A recorribilidade apenas diferida se justifica pela falta de urgência.
Se a recorribilidade apenas diferida não se aplica, é porque existe uma urgência implícita aqui. Foram esses os dois fundamentos do STJ. Nem sempre haverá, nessas fases procedimentais ou processos, apelação para que você se utilize da preliminar de apelação para rediscutir a interlocutória irrecorrível, como acontece no processo de conhecimento, 1015 incisos, ou seja, rol do 1015, e existe uma urgência implícita aqui, porque nessas fases procedimentais e procedimentos existe altíssima invasividade e gravidade das decisões, porque existem atos de índole satisfativo, ou seja, pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens. Presta atenção porque aqui eu te apresento a tese fixada pelo STJ, te mostro a diferença do rol do processo de conhecimento para essas outras fases procedimentais e processos e te apresento a decisão mais importante, ou melhor, o trecho mais importante do julgado, que justifica justamente a separação dessas fases procedimentais e procedimentos exatamente no que diz respeito à não aplicação do rol do 1015 que se aplica ao processo de conhecimento. O STJ faz essa cisão verde e vermelho e justamente faz isso com base nos argumentos que eu trouxe nessa parte mais importante do julgado. Mais uma decisão sobre agravo de instrumento aqui no canal. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.